Feliz Dia das Mães! E é assim que eu tenho que começar esse nosso programa, não é verdade? Você, querida mãe, mais do que ninguém nesse mundo, aquilo que se chama amor, partilhar, presença, doação. E exemplo, é incrível como você, mãe, faz desse mundo um mundo melhor. Seja porque você, ao ter a coragem de parir filhos, né? Você deu ao mundo a presença de gente que vai gerar para todos e para outras pessoas oportunidades muito melhores. Mas o mundo tá difícil, Heloísa. Para! O mundo também tá tão mais fácil, gente. Olha quanta coisa linda o mundo faz hoje em termos de tecnologia para a saúde. Olha quanta coisa linda a gente já conquistou em termos de tecnologia que permite que a gente more melhor, viva melhor, coma melhor. Mas o mundo tá... Mas olha quanta coisa honrosa se deve a você, que um dia simplesmente decidiu ser mãe. Não sei se veio muito porque você queria ou não, mas veio e você fez e faz o seu melhor. Por isso, eu abro esse programa todinho para te homenagear e dizer que você, mãe, é uma querida, é uma vencedora e uma merecedora de todo o respeito e todo o amor que a gente tiver para dar. Feliz Dia das Mães! E esse programa chega com um bate-papo sobre mães com mães que você vai adorar. Você vai se atualizar e, aliás, eu já peço para você chamar para assistir junto com você aquelas pessoas que você quer dar um puxãozinho de orelha, sabe que você quer dizer assim, ó, lembra, sabe o que tá vendo que eu falo? Porque você é muito sábia, não é verdade? As mães que estão aqui comigo hoje na tela são muito sábias e vão gostar muito dessa matéria. Sheila Dutra traz muita conversa boa e junto com ela a Cris Darrahem, que fala com experiência, que ela trabalha com a Nado Livre, então ela tem 38 anos de muito conhecimento, tanto na formação de filhos, criação dos filhos dos outros, olha que legal. Vamos participar desse bate-papo? Tá muito bacana. E o programa também traz ela, Ana Esper, que vem com aquele recadinho gostoso para você que sempre curte a nossa colunista e trazendo sempre novidades. E eu já tinha te avisado, tive medo, mas foi gostoso, não nego, e agora estou louquinha para ir de novo passear de helicóptero. Assiste que a matéria tá uma delícia, a gente esteve lá no Helicentro, lá no espaço do novo shopping, para conhecer um pouquinho da dinâmica do táxi aéreo, que durante a AgriShow foi tanto sucesso, não é mesmo? Então vem comigo que você vai gostar. Confiança eu tenho de sobra. Não pintou como um sonho, não. E quando o assunto é sorriso, eu só confio na Oral Unique. Só ela sabe como me fazer feliz. Estrutura moderna, equipamentos de última geração, tratamentos inovadores e implantes, profissionais altamente qualificados. São mais de 300 unidades por todo o Brasil. Tem sempre uma bem pertinho de você. Vem conhecer o poder de um sorriso. Agende já sua consulta. E quando a gente está falando do Dia das Mães, eu acho que a gente tem que falar sobre o que essas mães fazem para contribuir mais para aquilo que o mundo tanto ama, que são nossos filhos e filhas. Lógico. E para isso eu convidei duas que, além de contar de como são esses momentos de ser mãe e criar filhos, elas entendem muito dos filhos dos outros. Falei tudo? Falei bem? Oh. Sheila Dutra, que tá aqui com a gente, que tá aí sempre. Bom, fala aí, há quantos anos você tá, Sheila, além de cuidar dos seus filhos, cuidando da história das mães e dos filhos dessas mães, pelo FADA? Mais de 20 anos aí, Elu. 20 anos de estrada. Já viu muita mãe e filho e filha para poder contar coisas boas e dicas importantes? E aí a gente tem ela, que cuida de uma das escolas que é referência em natação Brasil. E aqui com a gente, Ribeirão Preto. Nossa, gente, tá aqui em Ribeirão, não pode nem negar. Ela que é a Cris Darrahem, né? Darrahem. É que eu chamo ela de Cris o tempo todo, é uma querida. Nado Livre, há quantos anos você cuida do educar crianças e pais para a água? Bom, para a água nos 38 anos de academia, mas como mãe, como tudo, faz mais tempo.
Mas um pouquinho mais. Quando eu as convidei para esse bate-papo que você está com a gente hoje, né? A gente está aqui abrindo um programa de Dia das Mães, né? E eu falei assim, gente, vamos fazer um papo gostoso, moderno, didático, né? Com um pouquinho de desabafo, porque vale. A gente faz um bloco de desabafo, porque eu acho que a gente também tem que reclamar um pouco, né? E vamos falar um pouco das coisas boas. Vamos primeiro começar por uma pergunta bem aí, nos toncos essa aqui, vai, ó. Como é que a gente cria um filho para o sucesso, né? Como é que a gente, então, pode medir o sucesso de um filho? Contem para mim, especialistas. Aí eu conto o meu também, gente. Vai, Cris. Vai. Bom, eu acredito assim, a dedicação, a vontade de ser mãe, eu acho que é em primeiro lugar. A humildade. A humildade, ela cabe em qualquer raça, qualquer status social, em qualquer classe social. Assim dizendo, eu acho assim, criar filho para o sucesso é criar filho para o mundo. Minha mãe mesmo dizia isso assim, ó, um tempo, a gente cria filho para o mundo e não para a gente. Realmente, eu tenho uma dica assim, que eu falo assim, se você der raiz profunda e galhos bem longos, asas bem longas, o voo vai ser pleno. Então, é bem isso mesmo, porque se você é humilde, trabalhador, honesto, faz aquilo que gosta, eu acho muito importante você fazer aquilo que realmente você gosta, que te move. Eu acho que isso é assim fundamental para o sucesso. Olha aí. E você, Sheila? Conte a sua parte. Você não vai dizer igual o dela, né? São as minhas palavras, não vale. Mas a Cris está coberta de razão, eu assino embaixo. E além de tudo isso, é você realmente patrocinar, né, não só financeiramente, que isso a vida toda, né, a gente acaba contribuindo, mas patrocinar para uma autonomia, para uma independência, patrocinar a questão da educação, né, ser muito firme nessa hora de apoiar, né, nos voos, claro, né, e também quando querem já criar raízes, nós temos filhos adultos, né, Cris? E o mais importante realmente é a gente não medir pela nossa regra, né? Nossa régua. É deixar que eles tenham a régua deles, o tom deles, para que esse sucesso seja realmente individual e pleno, né? Acho que a palavra autonomia ela é muito importante, né? Criar filhos para que eles tenham autonomia. Autonomia em que sentido, né, gente? Em todos, em né? todos, né? De preferência. Eu acho que a gente está vivendo uma época em que muitos pais e mães foram pegos de surpresa com a questão de gênero. E a gente vem de uma época que, aliás, era muito difícil se falar, né? Ela só tinha gay, né? O filho era gay. A gente está falando de uma época em que existiam os filhos bastardos, né? Quanta coisa esquisita que criou no conceito de família, não né? tinha internet, né? E não tinha internet. Não tinha internet, a televisão veio, né, mais agressivamente depois. Então, sim. Mas essa mídia social nem pensar. E quando eu trago essa discussão sobre como a gente está trabalhando para a autonomia, é porque a gente que veio vindo de uma geração que passou por tanta limitação e por tantas crenças, né, para podar o direito de ir em frente, né? Pô, a gente está falando até hoje, como mulheres, sobre, olha, lugar de mulher... Eu ainda tenho que dar esse recado nesse exato minuto ainda de 2025. Temos. Olha, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Como assim, né? Óbvio. Então, poxa, se eu ainda tenho que dar esse recado, imagino que ainda é dito para os nossos filhos, né? Nós temos todos esses lugares e ainda o lugar de mãe, né? Isso. Que é uma tarefa, dentre tantas, né? Profissional, eu acho assim que são várias categorias nossas que englobam uma só. E o sucesso da autonomia, talvez ele seja realmente uma excelente régua, né? Porque quanto mais autonomia esses filhos da gente têm, ou seja, para fazer sonhos, para alçar voos, né? Para pensar em coisas que eles gostam, para se livrar da ranhetice das nossas coisas, porque a Cris falou, fazer o que ama, né? Se ele cresce ao lado de pais e mães que amam o que fazem, mas você sabe que isso não é tanto a regra, né? Muitos pais e mães fazem de dentro da casa exemplos. Um ambiente de sofrência, né? Transportam aquele mal-estar que eles têm com o momento deles, e aí essa criança... Aí depois você meu filho não quer seguir minha empresa, não quer seguir minha carreira. Mas por que jeito? Não tem Todo mesmo. dia você chegava em casa chutando o cachorro? É engraçado porque quando eu fui fazer educação física, na época, meu pai falou assim, o quê?
Você vai fazer educação física? É uma profissão de espera marido. Nossa! Naquela época. Dinheiro, não sei o quê. E aí vai, Desvaloriza, né? né? Então, É. aí quando meu filho falou pra mim que ia fazer educação física, eu falei assim, pô, você não tá vendo o ralo da sua mãe? É sábado, domingo, feriado e etc. Aí ele falou assim, posso fazer o que eu quero? Eu falei, deve fazer o que você quer. E aí foi fazer educação física. É ralado, mas é feliz, né? Então, querido? é isso que eu falo. E hoje, você tem que fazer aquilo que te move, que te projeta, Brilha que os você olhos, brilha os né? olhos. Aí acabou, eu acho que tudo dá certo. E aí, esse negócio de dar pitaco na profissão do filho, de Gente, sucesso? a gente acaba sugerindo, Seus né, uma filhos são de coisa ou áreas outra. todas diferentes, não é? Na verdade, não. Somos todos em casa da matemática. Todos, Ah. né? Eu fiz engenharia química, meu marido também é projetos de telecom, o mais velho fez física, depois mudou para matemática e o do meio, engenharia. E a Ana vai muito bem nas frações também, viu? Aham. Está na escola ainda, mas vai muito bem. Então, assim, todos somos dessa linha, né, de exatas. Mas é claro, a gente acaba dando pitaco, porque eles também, na confiança, perguntam pra gente, né, muitas vezes. E aí, mãe, o que você acha, tal? E a gente é obrigado a dar opinião, às vezes, mas não direcionar, não influenciar a ponto de tirar eles do que eles sonham, do que eles têm querem, eixo, né? isso aí. Então é muito difícil, é um limiarzinho ali meio... É tênue. Acho que é gerar amplitude, né? Eu não sei, com os meus, assim, eu fico olhando o que eles estão vivendo, mas um dia eu cheguei no Vitor, que é o meu de 13, e ele tá na fase do... quer acordar, dormir no computador, jogando e tal. Estuda, faz natação, faz vôlei, mas toda hora vaga, se puder, ele tá dedicando. E aí um dia eu falei pra ele assim, olha, eu não me incomodo sobre você ter tanto tempo que você gosta de jogar, mas eu gostaria de saber que se você viver desse jeito, isso aí vai pagar suas contas um dia? Porque você não pode deixar de entender que você vai passar da fase de ser protegido pela casa da mãe para um dia ser exigido, né, para uma vida de mundo adulto. E é assim mesmo, né, papum. E ele, desde esse momento, parece que aí caiu uma ficha e aí ele começou a empreender e ele hoje empreende, ele joga e ele cria um jogo. Ele tem equipe, ele fala assim, vocês estão usando inteligência artificial? Não, mãe, a gente é raiz, aqui o desenhista desenha, né? A programação a gente mete a mão, vai lá e entende como faz, tal, né? Bacana, mas é um caminho, né, que eu cheguei porque eu fiquei com medo exatamente disso, assim, eu digo que tá errado ou eu digo que a partir do que tá fazendo e ama, isso tem que prospectar financeiramente a vida? Claro. Será que eu acertei, Cris? Que a gente é obrigada com certeza, a fazer, claro. Com certeza. A pergunta sempre há. Eu acho que o direcionamento, nós estamos aqui no background, né? Assim, atrás deles mesmo, é para dar uma força. Chegar, olha, eu tô precisando disso, eu quero saber sobre isso, olha, vai em frente. E eles são muito melhores que a gente, não? Estão mais eu acho assim, muito mais antenados, muito jovens. Eu acho assim que se você aproveitar o que tem a vida hoje, que é bem moderna, bem, sabe, tranquila, conectada, com a parte boa, o jogar, o se divertir, a família. Os meus são muito família, sabe? Eu acho isso super importante, porque família realmente é a base de tudo. Mas, claro, tem que se divertir, tem que viajar, tem que fazer explorar mundos. Você tem um que mora fora, né? Tá todo explorando outro país. Já tá 4 anos no Canadá. Mas ele explorou tanto, já morou nos Estados Unidos, já morou na Colômbia, explorou tanto, já que agora ele decidiu voltar para o Brasil para assumir a empresa do pai. Olha só. Ninguém pediu, ninguém ofereceu, ninguém fez pressão, mas ele sentiu que está pronto para esse momento. Olha aí. Já o mais velho, ele prefere também estar lá, faz o TI dele, ele também é todo tecnológico e tal, mas está numa empresa onde ele faz suporte técnico, visita cliente e tal. Também está na dele, mas é mais sossegado. A Ana já quer fazer intercâmbio, quer ser designer, quer ser estilista, já tem outros... E eu vou pondo lenha na fogueira, eu vou deixando ele sonhar, vai sonhando e vai realizando, né? A gente não pode tolir
com as nossas experiências, né? Tô ali pensando no que eu não tive, no que eu sofri, Verdade. no que eu passei, porque hoje o mundo é outro, os sonhos são outros e cada um tem o seu, né? Para você que está acompanhando essa conversa gostosa, para você não se sentir fora dela, o tempo todo aqui durante o programa está rodando o WhatsApp 981234000. Manda a sua fala, conta um pouco a sua história, essa coisa de filho de sucesso, autonomia, perrengue. Hoje é um dia para a gente conversar nesse bate-papo aqui, ó, de mães, porque hoje é seu dia, Dia das Mães. E a gente já volta com mais um pouco desse bate-papo, que, aliás, essas mulheres estão incríveis, né? Mas vamos no próximo bloco entender um pouquinho sobre esse perrengue de criar filhos e observar os outros que criam os filhos também. O que você acha disso? Matar a fome, Caldeirão Furado, restaurante Choperia. Muita variedade de pratos, a comida caseira com aquele tempero muito gostoso e a suculência que faz a diferença de um bom prato. Porções deliciosas para toda a família. No Caldeirão Furado você mata a fome porque as porções e assim como os pratos servem muito bem. Venha para o Caldeirão Furado no Shopping Guatemi, Shopping Santa Úrsula. E agora, com você, o programa Heloísa Pedrosa dá aquela paradinha, porque é dica de saúde e bem-estar. E quem está comigo aqui hoje? Ana Esper. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada, Tá Elô. maravilhosa com esse cor de rosa. Já tô sabendo que é porque lá vem notícia boa. Quando a gente está no mês de maio, gente, vocês sabem que além de ser um mês que se fala das mães, mas é um mês que o calendário, né, fala sobre ser ele o mês das noivas. Falou em noivas, falou em chá de lingerie, falou Ana Esper. Conta pra mim essa novidade, Ana. Gente, chá de lingerie é uma paixão minha, que eu fiz há 10 anos atrás. Quando eu comecei, eu tive que ir para São Paulo fazer um curso, porque a gente nem sabia o que era esse tal de chá de lingerie. Eu montei uma mesinha a primeira vez, vendi os produtinhos ali, nem sabia o que era. Fui para São Paulo, fiz o treinamento, voltei e montei um chá de lingerie meu, com a minha cara. Então, o que eu fiz? Eu vendo as lingeries no local. Qual que é o foco, gente? Vamos ser sinceros, né? O chá de lingerie é para garantir o enxoval quente da noiva. Uau. Entendeu? Financeiramente colabora muito, né? Muito. Essa noiva fica mais de um ano sem precisar comprar lingerie. Todo mundo que chega no evento compra lingerie para presentear essa noiva. Eu já vou estar lá com as lingeries para venda, certo? Aí eu fiz uma decoração completa de 2x2, painel, bolo, enfeite. Bom, tá pronto. A noiva não precisa se preocupar com nada com relação à decoração. E para melhorar, Ana Esper fazendo animação. Eu amo festar, gente. Então, festa é comigo mesmo. Nesse mês da noiva, eu tinha que falar um pouco sobre esse chá de lingerie, que é um evento que eu amo fazer. E quando a gente quer contratar o chá de lingerie, eu preciso ter um espaço à disposição ou se você tiver que pensar num espaço, você também cuida disso, Ana? Não, Elô. Eu peço sempre que a única preocupação que a noiva ou a madrinha precisa ter é o local e o que ela vai servir. Normalmente a gente manda a galera levar bebida alcoólica, tal, não precisa gastar com isso, tá? Isso é segredinho. Mas o local e o que vai servir fica por conta da galera ali, ou da noiva ou das madrinhas que estão organizando. A Ana Esper vai com decoração, venda de lingerie no local e animação. Ai, mas eu não quero a venda no local porque a menina só usa lingerie preta e branca. Então, beleza, não tem problema. A Ana Esper vai só como animadora e pode alugar para você a decoração, caso você queira a minha decoração. E qual é o grande benefício de vivenciar um chá de lingerie, Ana? Conta pra gente. Elô, ele antecede a festa do casamento. Então, 2 a 3 meses antes, a gente se programa para fazer essa festa. E aí vai estar toda essa galera super ansiosa, porque o casamento tá chegando. O pessoal já tá atrás de roupa, sapato. Então, elas têm muita coisa para trocar. Só as mulheres que já se gostam, já se conhecem, porque são famílias, né? Sogra, tia, irmã, prima. Estão tudo ali juntas para falar do casamento. E uma festa, Elô, que é só risada. Elas dão muita risada, porque as minhas brincadeiras, elas são mais quentes, né?
gosto do que você traz como uma proposta para quem está acompanhando esse bate-papo nosso aqui, porque é o seguinte, as pessoas elas estão muito rígidas e às vezes até meio robóticas no seu dia a dia, né? Então, já se ouvia muito falar das festas de solteiro dos homens. Então, podemos dizer que a vingancinha feminina é o chá de lingerie? Pode ser, mas ó, vou avisando, hein, gente, que os noivos fiquem tranquilos, a gente não leva o Gogo Boy junto. Só eu, Ana Esper, para animar a festa, não tem Gogo Boy, fiquem tranquilos, não, o casamento não ocorre. Sou só eu, gente, pode ficar tranquilo. Ana, então, para poder pensar durante o mês de maio o chá de lingerie, a gente já sabe que é Ana Esper, a marca de referência em Ribeirão Preto. E conte-nos mais, além do mês de maio, também, para qualquer momento, essa é uma proposta que você leva para essa noiva ou madrinha que contratar você. Sempre, gente. Essa é a minha paixão. São 10 anos trabalhando com isso. Eu tenho chá de lingerie sexta, sábado e domingo direto. É uma coisa louca. Então, mas é que eu gosto realmente de fazer esse evento. Eu fiz... Tem mais de 50 brincadeiras dentro de uma caixa desse tamanho. Você tem noção? Nossa, quero. É muita brincadeira. Você vai se divertir, todo mundo adora. A hora que acaba a festa, elas vêm me abraçar. Ai, que delícia, foi tão bom. A gente deu tanta risada. Então, é isso que eu quero. Levar alegria para todo mundo, em um momento tão mágico, né? Que é o casamento chegando, a família é super ansiosa. Então, programem-se em média 2 a 3 meses antes do casamento. Por quê? Porque chega perto do casamento, a pessoa já está preocupada com o vestido, sapato, maquiagem, papapá. Então, assim, vamos fazer 3 meses antes? Aí a pessoa pode comprar lingerie até 3 vezes no cartão. Ela não se preocupa em te dar presente, entendeu? Ela vai te dar o melhor presente sem se preocupar. E você, que é noiva, não quer alguma coisa que você ganhou, depois você vai lá na minha loja e troca. Você não fica com nada que você não goste. Gente, a Ana Esper entendeu? pensa em tudo, tudo. Tudo junto, tudo misturado e a noiva mega feliz e minha clientona aí para a vida inteira. Eu já tenho cliente minha que eu já tô, como são 10 anos, eu já fiz 2 casamentos para a mesma noiva. Adorei, adorei. Então é isso aí, gente. Ana Esper aqui hoje pra gente conversar sobre nesse mês de maio, te lembrar dessa festa incrível que você pode levar, assim como pode contratar, que é o chá de lingerie. Bora festar, gente. Tá com loja nova? Chama pro endereço. Gente, loja nova, lá no Jardim Irajá, Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, número 845. Pertinho da Vila Sucre, vai lá visitar, você vai conhecer minhas lingeries, o meu espaço. E você quer saber um pouco mais do chá de lingerie? Entra na minha página no Instagram, Ana Esper Eventos. É uma página só de eventos, você vai ter a foto da decoração e tudo mais. Eu vou te esperar por lá, hein? Pronto. Ana Esper mais uma vez aqui com a gente, Obrigada, trazendo Elô. novidades. Beijo. Beijo, obrigada. E para você que está acompanhando o cenário de mulheres, eu quero te convidar para Entre Mulheres. Esse que é um canal de divulgação, de participação para você que quer trazer a sua força para o universo das mulheres, para você que é mulher, que é empreendedora. Então acompanhe comigo uma programação que vai estar toda montada para esse mês de maio, para você. Agora, no dia 12 de maio, você vai poder participar de forma online. É isso aí, modernidade. Vamos fazer um bate-papo e eu, Heloísa Pedrosa, vou conversar com você sobre a questão do networking feminino. Como ser interessada e não interesseira, para que você conquiste mais amplitude para sua empresa, para sua loja, para os seus serviços que você presta para conquistar clientes. Dia 12. Coloca na agenda e vai ser online. Acompanha aqui, ó. Tudo que você quiser falar com a gente, 16 98123 4000. E para você que já estava com saudades do Talk, então já anota aí dia 19 no Shopping Santa Úrsula, a partir das 6h30 da tarde. Aqui no segundo piso a gente também vai ter o Entre Mulheres Business em formato Talking com plateia. Já imaginou você vir aqui e aparecer no programa? É, porque a gente vai gravar, vai aparecer no programa Os Melhores Momentos, sim. Quem vai estar com a gente falando sobre esse momento de criar filhos e lidar com o quê? Os conflitos de geração? A querida Nianara Biguete e Gisele Siqueira, que é especialista em neurocomunicação. Vai estar incrível esse talk, eu faço questão que você esteja aqui com a gente. As inscrições estão aqui na tela, 16 98123 4000. Manda pelo WhatsApp dizendo, Lô, quero participar
participar, né? E, por último, lembrando a data final de maio, que a gente também vai estar com Entre Mulheres acontecendo, é o dia 26, que também é uma segunda-feira, a partir das 19 horas, a gente vai ter a Confra, uma confraria de mulheres com o espaço Outback. Então, se você quer participar, é super acessível, também avisa, dia 26 de maio. Então aí, você já está com toda a programação do Entre Mulheres e convidadíssima para vir, para pertinho. Vem conhecer a Heloísa Pedrosa, uma boa oportunidade. Você que é da região, venha, Ribeirão Preto, é tão aqui, né, pertinho, logo ali. O convite está feito, hein? E vamos bater mais papo aqui sobre esse movimento dos mães, filhos, o mundo. A gente já entendeu que criar filho cai muito bem a gente pensar nessa relação da autonomia. Mas vamos falar um pouco sobre o perrengue de gerar essa autonomia para esses filhos. Como é que é? Para vocês, a gente já falou muito daquele modelo da família ideal, que a gente até brinca, né? O modelo família Doriana, para quem não entende ainda o que é família. Mas o que esse povo fala família Doriana? Porque tinha uma propaganda da margarina Doriana, que mostrava aquela família bonita, aquela cozinha linda, iluminada, todo mundo sorrindo, comendo aquela talascada de pão com margarina Doriana. E daí veio essa brincadeira, família Doriana, né? E vamos falar um pouquinho. Entre essa família Doriana que a gente às vezes foi educado a ter, muitos de nós não são famílias que fizeram essa mesma jornada, né? As mães são solteiras, as mães solos, algumas se separaram, né? Ficaram viúvas, tem outros formatos, mas o fato é, nos perrengues do dia a dia, eu sempre acho que você não deixa de ser você só porque você vira mãe. Você leva muito aquilo que já é teu. Então, assim, se você é uma pessoa alegre, você leva a tua alegria pro seu status de mãe, né? Se você é uma mãe carniça, se você é uma mulher carniça, uma pessoa, um ser humano muito difícil, então você vai, como mãe, carregar isso junto com você. Tô errada, eu tô exagerando? Não. É que nem droga. O pessoal fala que o drogado vira tal. Não, ele só potencializa o que ele já é. Né? A pessoa que drogado no sentido de dependência química, enfim, álcool. Então, assim, a gente não muda. Não vira uma chave quando você pare, não é isso. Mas potencializa até, né, muitas vezes. E há momentos e momentos. Se você é alegre, você não vai ser alegre 100% do tempo. Nem mãe, nem não mãe. Então, a gente tem que respeitar essas questões nesses momentos, né? É verdade. Eu assim, sempre em casa, a gente sempre falava assim, mau humor aqui não entra. Acordar de mau humor eu acho assim impossível. Gente, você acordou, né? Absurdo. Você tem que agradecer o sol, a família que você está, a vida que você tem. Então eu sempre fui dessa maneira, entendeu? Eu sempre falei com meus meninos dessa maneira, porque eu acho assim, tem que agradecer tudo aquilo que tem. E o restante, você agradecendo, estando de bom humor, alegre, feliz, contente, tudo flui melhor, sabe? Não que, sabe? Agora, se você é aquela, céus, vida, que azar, vai ser aquele carrega junto. Exato. Eu particularmente tinha comigo uma questão muito forte, porque minha mãe e meu pai, eu não lembro muito deles interferindo nas coisas que eu pensava, nas coisas que eu quis. Até minha mãe fala sempre muito orgulhosa, nossa, nunca sentei do lado para ensinar a ler e escrever, né? Tudo que fizeram por vontade delas. E aí eu olhava isso, até um certo ponto que eu tava olhando pros meus assim, falei, não, mas acho que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso não sentar do lado, eu vou sentar do lado. Não, eu vou dar ideia, não, eu vou dar informação, não, eu vou perguntar, né? E não, eu vou interferir. E eu me recordo que uma das coisas que pra mim foi muito forte é que eu e a minha irmã, a gente tem uma dificuldade de convivência, né? E em algum momento, né? E aí, em algum momento, eu me perguntei sempre assim, mas mãe, pai, meu pai hoje falecido, mas assim, mãe, pai, onde vocês estavam que vocês não viram a personalidade de nós duas, né? Por que eu falo isso? Porque quando eu vi os meus meninos começaram a ter seus perrengues, porque eu tenho um de 13 e uma de 17. É diferente. E ambos de personalidades bem diferentes. Ela uma leonina, toda se achando, toda sempre espelho. Ela, né? Ele o canceriano, todo, né, dengoso e tal. Então, assim, eu olhava os dois. E aí, quando eles começam a ter os perrengues dele, eu vou lá interferir. Eu sempre fiz muito essa fala. Eu falei, gente, eu não sei, mas eu acho que é meu papel dizer a vocês que daqui a alguns anos são vocês que continuam. E eu acho que o melhor lugar pra gente pedir um dinheiro emprestado ainda é aquele pai, aquela mãe, aquele irmão. A gente pedir para um filho da gente, de repente, ser cuidado, ser buscado numa urgência, numa emergência. Então, assim, não olhe pra vida como se a vida não fosse cheia de surpresas. Né? E nas surpresas, nada melhor do que bons relacionamentos. E eu sempre interferi muito nisso. Nunca gostei, né? Nunca gostei deles brigados, porque eu fiquei com essa coisa ruim da minha família, sabe? De tipo, sei lá, ninguém viu que eu e a minha irmã já se estranhamos.
acompanhava, ninguém veio conversar com a gente, sabe? Tô dando um... Aí eu faço Isso é questão também dessa amizade isso, eu interna, também. faço questão. A gente, perrengue nós somos uma família de 6. Nossa, é gente pra São caramba. 3 homens e 3 mulheres. Então, imagina o perrengue que devia Era ser muito isso. perrengue. Nós éramos para ser 10. Entendeu? Minha mãe perdeu trigêmeos e perdeu um homem. Então, era pra gente ser uma família muito, mega maior, entendeu? Mesmo assim, domingo agora, nós resolvemos, todos estavam em Ribeirão, porque não são todos que moram em Ribeirão, falaram, olha, vamos fazer o quê? Vamos comer uma pizza, todo mundo? Nossa. Apesar que tem um que estava mais estranho com o outro, mas, sabe, fluiu. Falou, gente, larga isso do lado. Deixa de lado. Porque isso não tem condição. Vamos conviver da melhor forma, humanamente possível e impossível. É isso. Bem, É isso. então foi super agradável, foi bacana, batemos papo, tudo. Eu falei, gente, os 6 aqui não acredito. E foi uma delícia. simples sugestão Uma sugestão de uma pizza. e deu super certo. É isso aí. E foi super gostoso. Os seus dão perrengue também? Não, graças a Deus eu tive muita sorte. Deus sabe a pessoa que ele tem como filha, né? E se eles me dessem trabalho, eu tacava na parede. Então eu tenho um de 34, um de 28, ou seja, veio 6 anos depois. E depois, 8 anos depois, é que eu tive outra. Então eu tenho 3 filhos únicos, né? E um verdade. ajudou a cuidar do outro. Sim. Então eles já desde cedo, desde muito cedo, eles têm essa coisa da responsabilidade com o irmão, né? E com a irmã, né? Que é a caçula. Então, assim, nunca peguei brigando, arrancando rabo, nunca... Então, eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência. E se tivesse também, a gente acaba lidando e tá tudo certo. Mas, assim, eu não posso falar, porque não é uma experiência que eu tive. E, assim, os dois, né? A Ana, um pouquinho mais mostra a adolescência dela. Os dois não, os dois passaram pela adolescência, fizeram RG falso, aí pra entrar numa festa e tal. Claro, Que a gente pega, que eu também claro. fiz, que eu também fiz. Né? Fica quieto. Mas assim, então assim, a gente, nada assim que você tivesse que chamar muita atenção, deixar de castigo um mês, coisas graves. Nunca aconteceu nada grave. Graças a Deus, porque Deus sabe a filha que ele tem, eu ia pegar pesado, eu ia... Você sabe que eu tive assim, Mas- situações muito bacanas. Eu lembro de uma história do meu moleque, ele ia para uma festa. Eu falei, e tinha aprontado todas, tinha saído. Eu falei, hoje você não vai na festa. Você não vai nessa festa de 15 anos. Não, mãe, não vai. Bom, chegou, era hoje. Chegou 00:30, mais ou menos, 00:15. Ele chegou pro pai, subiu, falou assim, dá para você colocar um nó na minha gravata? Falei, peraí, como um nó na tua gravata? Você não vai na festa. Não, você tinha dito, hoje você não vai na festa, mas hoje é amanhã. Já virou. Já virou. Eu Olha, aprendi, gente. eu falei assim, 1-0. 1-0, você merece ir na festa. Você foi assim. Aí aprendi. Aí quando surgisse outra situação, você não vai neste aniversário. Não Nem é, hoje, nem amanhã. Nem hoje, nem amanhã. É neste aniversário. Então, isso a gente aprende. Com os Sim, perrengues agora também não. aprendemos. E aprendemos sempre, né? Uns com os outros, né? Não é Claro. porque é filho que a gente é soberana e hierarquicamente maior e melhor. É verdade. Então a gente realmente tem que estar, é o que você falou bem no comecinho, a humildade. A gente tem que ter humildade para educar e também aprender com Reconhecer, isso, né? lógico. Agora, dizem que Eu aprendi. somos mais frouxos, né? Que já somos pais mais frouxos, porque comparados aos pais Aos anteriores, nossos pais, né? isso, é verdade. Os baby boomers, assim por diante, quem estava antes aí, quer dizer, minha mãe tem 85 anos, meu pai, né? Então, a diferença de idade fez com que eles trouxessem os aprendizados deles com a forma de nos criar. Então, eu faço parte da geração que apanhou, né? E apanhar era fazer parte do pacote, né? Fazia parte do pacote. Fazer assim cara feia pra gente, fazia parte da gente ter medo, né? E assim por diante. E quando a gente vai se tornar mãe, aí a gente lembra de tudo isso. Então, tanto que eu faço parte de uma geração que eu falo assim, gente, bater num filho me dói, né? Porque eu não gosto da violência. Agora, já precisei apertar mais, já precisei chacoalhar mais, já dei tapa na tabef, Tapinha na bunda, né? Na fralda, na fazer bunda. barulho. para que pudesse cair, Verdade. né? Já tem um psicólogo que fala que você tem que chacoalhar, né? Porque aí dá um chacoalhão, volta, né? Tal. Mas a gente faz parte de uma geração que eu também entendi que não necessariamente... Eu acho que nós três aqui somos três mulheres muito empoderadas e muito responsáveis, né? Tanto que a gente está aí, né? À frente de grandes projetos.
Isso é verdade. A Cris com a escola, com esse trabalho maravilhoso que ela faz junto à criação e educação, né? Para a água, para o movimento, para a equipe. A Sheila, que está aí, trabalha com a questão da inclusão, gente. Olha que situação que ela tem que ter aí um cuidado e tem que transparecer, né? Esse cuidado e levar para as pessoas essa positividade, né? Eu, como comunicadora, né? A gente sempre vai movimentando as pessoas olham para o que a gente vive, para o que a gente faz. Mas a sensação que eu tenho é que tem gente que está indo muito mal, gente. Eu estou dando nota 3. Isso a gente vai levar para o próximo bloco, porque assim, é um pai e uma mãe que está criando um filho, não porque ele acha que esse filho tem que viver bem só. Parece que ele tem um recalque da época que ele foi filho, e aí ele tem que transparecer para esse filho que o mundo é um mundo sem desafios. Isso é um perigo. É os reizinhos, as reizinhas, as princesinhas, as rainhas, reizinhas, né? Vocês estão lidando com esse tipo de gente que tá pondo, o dia todo. que tá entrando na frente desse filho para defender uma coisa boba, uma soberba? Olha, não sei se vocês conhecem o Léo Freiman, tá? Ele é um terapeuta fantástico, ele diz assim, seguinte, que mãe tem que ser chata. Mãe boa é mãe chata. É mãe ruim. É mãe chata, não é que é mãe ruim, mas é uma mãe chata, mãe que cuida, mãe que exige, que dedica. Então, é uma mãe chata. E realmente, assim, para você ter filhos bons, você precisa ser chato. Você precisa educar, você precisa falar, você precisa fazer exatamente então a gente vai falar sobre essa história dos limites? Vamos falar? Boa ideia, bloco? boa ideia. Sem julgamento, boa ideia. Pra gente que tá fazendo esse bate-papo cheio de dicas e cheio daquelas mensagens, não só subliminares, diretas, né? Pra você chamar o pessoal. Tá vendo? Não falei? Olha lá, ó. Aproveita que hoje é aquele dia, já coloca quem você quer puxar a orelha aí do seu lado, que o bate-papo é para isso. Nós estamos aqui, Sheila Dutra e Cris da Haren, para a gente falar sobre esse movimento do Dia das Mães, mas sob uma perspectiva de filhos de sucesso. Como é que a gente vem contribuindo para eles? Peraí que vem o próximo bloco. Você muitas vezes se sente sozinho, você vê que os seus relacionamentos que você está atraindo são relacionamentos trunculentos, que muitas vezes não deixam você realmente exteriorizar essa força que você tem, esse merecimento. Você muitas vezes não se sente amada ou vê que você está dando demais no seu relacionamento. Se essa é a sua situação, te convido a participar do workshop que vai acontecer dia 18 de maio aqui em Ribeirão Preto, que vai se chamar Caminhos do Coração. Então, para você realmente acessar esse caminho e ser próspera nos seus relacionamentos. Dia 18 de maio, a partir das 19 horas, é um evento só para as mulheres, porque nós vamos quebrar todo e qualquer padrão que possa impedir você de ter esse relacionamento que você merece. E como a gente já sabe que o Dia das Mães é dia das maravilhosas, das queridas mulheres que se colocam à disposição de contribuir para criar seres melhores para o mundo. É, isso aí. Quero saber quando, de repente, parece que tem perrengue nessa criação. Aí a gente já falou um pouquinho disso. Mas, meninas, e a Cris, eu quero em especial que ela comece falando sobre isso. Você lida com o produto, né, que é o seu serviço, né? Então, você educa filhos para um processo de natação, horários, disciplinas, levar roupinha, touquinha. Conta pra mim, quando você percebe que tem pai e mãe que ainda não entendeu que isso deveria ser uma responsa do filho, ou quando esse pai e essa mãe começam a usar um poder extraterreno para conseguir alguma coisa. Olha, eu vou te falar, em 38 anos, claro que hoje a geração é totalmente diferente, é outra geração. E você tem que mudar. Se adaptar. Você tem que se adaptar àquilo que tem. Então, é o que temos para hoje? Vamos lá. Mas eu acho assim, tem muita permissividade. Eles permite tudo. E não é bem permite tudo. Criança tem que ter rotina, criança tem que ter horário, criança tem que ter hora de dormir, hora de tomar banho, tem que ter. Limite. Agora, e limite. Limite é o principal. Eu acho o seguinte, eu vejo crianças de 2 anos, tipo, batendo em mãe. Isso não é permitido, gente, pelo amor de Deus. Né? Porque não que você vai espancar sua filha, o seu filho, muito pelo contrário. Tem métodos, né? Lógico. Pra você Olha, dar um não, né? A mamãe não gosta disso, não é pra fazer isso e acabou.
e tem que ter uma autoridade, uma postura profissional de mãe. Porque realmente, agora, criança sem rotina, sem hora para dormir, vai ser, uma festa. Festa para criança, que ela vai fazer aquilo que ela realmente quer, na hora que ela quer, quando ela quer. Então tem pitis, tem um monte de piti. Agora, se é uma mãe um pouco mais infantil, uma mãe que sabe o filho que tem, ela vai chegar e falar, isso não dá. Bora, vai pra aula, eu tô assim, não. Então tem muitas questões que a gente deixa, inclusive assim, a criança agir pra gente poder observar e ver o que é. Sabe? Inúmeros. Eu tenho isso todos os dias, porque lá é assim, é um mar. Porque eu trabalho a partir de 3 meses a 90 anos. Então eu tenho um leque enorme. Né, de eu tenho um leque muito grande de tudo. Experiência, né, Cris? E aí você vê coisas que você fala assim, não que eu acho que tem que ser educado do jeito que eu eduquei, não é isso. Mas eu acho que tá um pouquinho a mais. As mães estão um pouco perdidas, talvez elas querem viver e isso acaba sendo algo assim limitante. Filho, não. Adoro família, tudo, mas eu quero terceirizar. Não existe terceirizar filho, educação de filho. A escola que se vira, a natação que vai educar, não é bem assim. Sabe uma coisa que eu já observei há um tempo? Eu ainda conversando um dia, eu estava sentada com o Júlio, eu falei assim, gente, parece que as crianças estão gritando mais. Você está nos ambientes coletivos, as crianças estão gritando mais. Sim. E eu, por um acaso, resolvi especular do meu modo de ser, olhando assim, gente, eu acho que as crianças gritam mais porque os pais estão mais distraídos. Sim. Eles estão menos vendo esses filhos. Celular, como a gente já cansou de falar, que a criança tá mais também, né? Infelizmente. E aí você vê essa criança gritando por atenção, por situação e por imposição. Eu falei, gente, como eles estão mais barulhentos. E outra coisa, limite. É o que a gente tinha falado no primeiro tópico, limite tem que ter. Imagine uma criança chegar e falar assim, sai daqui. Olha, ontem nós estávamos numa festa de aniversário e a minha pequenininha de quase vai fazer 2 aninhos, a outra estava sentada fazendo e ela chegou lá, a pequenininha chegou para ver o que era um slime, uma coisa assim. Aí a mais velha falou assim, saia daqui agora, Alice. Aí o pai, ainda bem que o pai falou assim, como é que é, Maria? Eu não quero que você fale desse jeito com ela. Você sabe muito bem? Por favor, Alice, vai até saia daqui. Ou você não pode colocar a mãozinha. Melhorou. Então, eu acho assim, realmente, não é sempre que a gente Educar para comportar-se, né? Educar ser adequado, né? Tudo. Para estar adequado. Eu tenho uma história rápida com relação aos meus, assim, eu fui professora, então talvez seja mesmo isso. Eu vim educada por uma outra perspectiva, ou seja, eu sou aquela que via, né? Um pai e uma mãe vir me fazer pergunta, mas você sabe quem é seu filho? Você tá na sala de aula para ver o que acontece aqui? Eu acho que não é a mesma pessoa. É verdade. Né? Então, às vezes que eu fui, né? Eu fui sim, né? Algumas vezes chamada por situações em escola, e eu cheguei, eu saí de lá com o pessoal assim, nossa, mas a diretora, mas você não existe, mãe, você não chegou para dar bronca na gente, você veio para saber o que eles estavam realmente fazendo. Eu falei, mas não é para isso que você me chamou? Você não me chamou para me orientar, para me mostrar uma coisa que está acontecendo e que é preocupante, e eu vou chegar aqui e vou brigar? Não, eu vou acolher, eu vou acolher e vou entender agora com eles e vou pedir respostas, porque a sociedade, a vida exige, que é isso que a gente falou, como é que eu crio para a vida se na vida ele é um pilantra, ele é um malvado, ele é uma, sabe, alguém exemplo que cria também, mal. Né? Não pode. Então eu também tenho que estender limites, que essa sociedade ela tem limites em várias instâncias, né? Então não é só em casa que é bom e fora de casa tem que ser bom do mesmo tanto, ou seja, cada lugar pede regras específicas. Então eu não sei. Sheila, como é que você tem visto isso? Principalmente você trabalha com a questão da inclusão. Isso confunde um pouco a cabeça de algumas mães, pais também? Olha, confunde, mais direitos, mais... Não pela questão das exigências dos direitos, né? Porque eu sempre prezo por fazer bem a diferenciação entre privilégio e equiparação de oportunidade de direito.
Privilégio a gente não pode exigir. Agora, a equiparação sim, e aí são duas coisas totalmente distintas e as pessoas confundem. Mas, por exemplo, acontece também alguns casos comigo de mães que vêm, né, pedir orientação, tudo, você orienta. Tem aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem a maravilhosa que faz mais ou menos o que você, dentro da dinâmica da família dela, né? Claro que você falou, não é do jeito que eu faço. Claro. É orientação e você faz do jeito que dá para fazer, se der para fazer. E tem a terceira, que simplesmente sai do convívio e anos depois você até retorna ela mesma falando, ó, agora eu tô entendendo o que você me falou há 2, 3, 4, 5 anos atrás. É verdade. E tá tudo bem, cada um entende no seu tempo. Tanto é que eu falei né, no outro bloco, eu não julgo, porque cada um sabe onde está o seu limite, né? Aí você escuta, você não queria criar filho, pra que teve e tal. Não é assim, gente. Tem muita situação, muito samba aí rolando. Não, julgar é uma coisa muito fácil. É fácil, mas e feia. mas não colabora com nada. Exato. É isso que eu tô falando. Aí Não o que colabora acontece? mesmo. Fica dando julgamento, ainda mais de graça, né? Você nem pede, ou tá te metendo... Aí tem a questão cultural também, né? Que tem muitas mães que a inclusão começa em casa e as próprias famílias, as próprias mães, no teu é mãe, né? As próprias mães têm pena dos seus próprios filhos e aí não educa. Claro. Então, por exemplo, eu tenho uma filha com síndrome de Down. Ela é conhecida em todos os espaços que ela frequenta, ela tem 20 anos, não é uma nenezinha mais, inclusive acha ruim quando fala que ela é nenê, chama de criança. Ela é conhecida como a menina mais educada do pedaço. Eu às vezes perco um pouco a estribeira, eu não sou tão educada assim, mas ela é uma lady. Por quê? Ela tem síndrome de Down, mas ela tem capacidade de aprender, como qualquer pessoa, até estirada numa maca. Então a gente não pode perder a oportunidade de mostrar, de orientar. Se isso vai ser aproveitado ou não, aí é o exemplo, é o convívio, é o dia a dia e tal. A humildade. A humildade, exatamente. Tudo, acho que cai tudo, né? Cai muito tudo nesse nessa, funil, né? nesse funil. Nessa Humildade linha. é a marca do respeito, né? Uma Exatamente, sociedade que é a também tá linha tendo do que gritar respeito. por isso. Meu, Você, respeite. então, humildade você aprende, adquire E passa E em frente, projeta. Exatamente. Então a gente fica um pouco preocupado com isso, né? Com você não dar educação porque seu filho tem uma questão diferenciada, uma condição, um diagnóstico e tal. Então isso, gente, mães, o recado é esse, eduquem. É bom para eles, o limite é bom, a orientação é boa. Perfeito. Você mostrar que você está preocupado com aquela criança ser adequada ou não é extremamente enriquecedor. Então não deixem de educar independente se seu filho tem o diagnóstico ou não, né? Claro, com certeza. Então essa é a dica principal. E aí ocorre isso, né? A questão cultural e também a questão social, que dificulta a vida da mãe, né? É verdade. É um fato, eu não sei. Esse é um bate-papo que a gente pode falar de muitas questões. A gente pegou algumas coisas que eu escolhi que pudessem ser as mais genéricas, né? A gente poderia falar sobre a questão da mãe solo, a gente pode falar sobre separação, a gente pode falar sobre famílias e vários outros modelos. Então, lá na academia, a gente tem, na Nado Livre, a gente tem assim, hoje em dia, não é só na Nado Livre, hoje, vários formatos de família. Sim. Famílias hoje mudou, não é pai e mãe, não é homem e mulher, tem outros tipos de família, outras formações. É quem está acolhendo aquela criança, tudo né? Bem. O mais importante é o amor, Exatamente. é a dedicação, é aquilo que você vai passar para o seu filho futuramente. Então, eu acho assim, desde pequenininho, eu falo, por exemplo, criança, o bebezinho, para mim, o mais importante é a adaptação ao meio líquido, né? Porque é água. Então, por exemplo, como você vai dar banho numa criança, num bebezinho? Banho de banheira e chuveiro também. Põe o chuveirinho, molha, vai brincando, vai se dedicando. Agora, a criança que não é acostumada a isso, ela vai dar trabalho depois. É a mesma coisa a vida, né? Ela nasce da água, né? Inclusive, Então, dentro por que não estimular de uma banheirinha particular? É verdade. Eu acho que a genialidade de qualquer ser humano, né, ela tá presente. Mas se ela não estiver num ambiente que acolhe e a estimula, isso aí. ela não vai, talvez, desenrolar isso que ela É isso aí. vem Tem que ser ali, acolhedor, né? Então, acho que educar tem muito a ver com isso.
Queridas mães, queria agradecer esse super bate-papo que você também, que nos acompanha aqui no programa Heloísa Pedrosa, deve ter se surpreendido. Mais um pouquinho desse cenário que a gente gosta tanto, que é de falar da família, do comportamento e de gente que faz Ribeirão Preto ser essa cidade magnífica. Sheila, fala um pouquinho mais do seu trabalho para você se despedir aqui nesse bate-papo. Para quem não conhece, o Projeto FADA é um projeto de acolhimento a familiares de pessoas com deficiência, um projeto voluntário, portanto gratuito. Então, quem precisar procurar, nós temos todas as informações no nosso site, telefone, canais, YouTube, etc., no www.familiadiversidade.com.br. Eu faço questão de estar atendendo você, mãe, né, principalmente as mães, que estão aí perdidas com diagnóstico ou que estão precisando de algum apoio, alguma coisa. É só dar uma ligadinha que a gente bate aquele papo. E nós temos um grupo de 270 mulheres hoje no WhatsApp. Grupo ativo, super educado, põe na linha, né? Do limite, com humildade, do limite. Se não é bom dia para cima e para baixo, então ninguém faz nada. É verdade. E aí tem uma já regras. acolhe a outra, né? Muito bacana, assim, é um trabalho bem legal e que tem surtido aí muitos efeitos, assim, positivos. Tem impactado inúmeras famílias, não só as das pessoas com deficiência, mas quem está ao redor também, né? Porque a inclusão é boa para todo mundo, a diversidade é bela e fato, e discriminar é crime. Já dou logo outro recado. É isso aí. É verdade. Tô firme. Com certeza. Cris, fale aí do trabalho que você já Bom, a gente trabalha há desenrola, mas 38 fala anos, dele. mas assim, é um trabalho muito bacana, porque eu trabalho com psicomotricidade aquática, eu trabalho com as habilidades aquáticas daquele bebê, daquela criança, para ser um ser humano melhor. Então é rolar, rastejar, engatinhar, saltar, equilibrar-se, para poder ser um ser humano melhor. Com certeza a natação vem além de tudo isso. Ela tá com as habilidades bacana, um core legal, ela vai se desenvolver, nadar e prospectar a vida em si. Agora, mamãe, o que eu posso falar para vocês? Seja uma mãe chata. Filho precisa de mães chatas. E é esse bate-papo que eu queria que você dividisse com a gente, por isso que o telefone está aqui à disposição, 981234000, para você, de repente, mandar seu recado, fazer seu desabafo, fazer aí a fala do seu exemplo, seu perrengue, enfim, conta pra gente que eu vou fazer questão de te responder, porque no canal do YouTube a gente tem acesso a tudo isso e você vai estar acompanhando com a gente. Verdade. E é lógico que se hoje é o Dia das Mães, tem a hora da mensagem. Vamos ouvir as mensagens? Você que é mãe, guerreira, esposa, trabalhadora, profissional, eu sei todos os seus limites e o seu coração fala maior. Então eu quero te falar o seguinte, cuida bastante de você, seja empoderada, faça aquilo que te move e tudo com certeza tem a mensagem para ser para a vida. É isso aí. E nesse Dia das Mães, eu só peço para você, mãe, se valorizar, se olhar, se cuidar, porque se a gente não tá bem, a gente não pode simplesmente fazer o outro bem, né? Filhos, maravilha, sou apaixonada, tenho 3, eles merecem, inclusive, o nosso desapego. Então, feliz Dia das Mães e bora dar autonomia para eles, né? Cris, Nado Livre, como sempre, tem muitos bons eventos. Em especial, eu quero que você conte pra gente esse que tá para acontecer, que é o Café Bebê. Isso, o Café Bebê nada mais é do que um convite às pessoas que têm crianças a partir de 3 meses a 3 anos a participar desse Café Bebê. Lembrando a você, fazer inscrição na academia, é gratuito, não paga-se nada. Nós temos uma parte teórica, no máximo de 20 a 30 minutos, para os pais saberem por que trabalhar com essas crianças, com esses bebês. E depois nós temos uma aula prática, e essa aula prática dá para você saber o quanto é importante você estimular seu filho o quanto antes. Segurança aquática, qualidade de sono, qualidade de ingesta, relaxamento muscular, um trabalho cardiorrespiratório bacana. É por isso que a gente convida você no dia 17, às 15 horas, na Nado Livre. Então, para você que tem aí filhos pequenos, para você que está próximo de quem tem, né, crianças menores, quando ela fala segurança aquática, principalmente, gente, que coisa mais importante é você já educar crianças para o quê? A segurança na água. Cris,
é vida pro pai, pra mãe, pra família, quando essa criança tem essa autonomia, não é mesmo? Não, com certeza. Ou nada ou nada. Não tem a segunda opção. Tem que saber nadar. Então você já tá aí, ó. Anota. Café Bebê, que dia? Dia 17, às 15 horas, na Nado Livre, Avenida João Fiuza, 313. Anotou? Te espero lá. E Heloísa Pedrosa te trazendo para uma grande aventura, a convite do Celso Luizio da Dalt, aqui do Helicentro Ribeirão Preto, aqui no Novo Shopping. Eu vou conhecer um passeio, um táxi aéreo de helicóptero, isso mesmo. Comandante Renato Muto vai me acompanhar, aliás, eu e a equipe. Vamos comigo nessa aventura? Bora! Tô com medinho, gente, mas eu acho que tudo é tranquilo, porque fiquei sabendo que é muito seguro. E eu quero dar uma olhada para sobrevoar a AgriShow, vem! Uau! E que medo que nada, gente! Foi tão prazeroso, que aventura boa! E olha, esse táxi aéreo que a gente experienciou, de mostrar como aqui do Helicentro, ali da AgriShow, é um pulinho, que segurança e que vista linda que essa Ribeirão Preto nos dá, que maravilha! Espero que você tenha curtido muito essa viagem com a gente e olha, fique sabendo que aqui nesse espaço do Helicentro, você pode fazer não só o táxi aéreo, como a gente viu aqui, daqui para a AgriShow, mas como também para outras cidades. É muito incrível e vale a pena. E eu apaixonei, quero fazer outras. Bom, e agora vamos conversar dessa grande emoção que, particularmente para mim, primeira vez, ir fazer um passeio como esse de helicóptero tirou de mim várias impressões e quebrou vários mitos. Stephanie Guimarães, para você que cuida diretamente aqui da área comercial do Helicentro, não deve ser mais tão novidade subir no helicóptero. Mas para a gente que de repente conhece as histórias, assiste nos filmes, é uma emoção incrível e uma paisagem magnífica. Agora vamos falar sobre tudo de bonito que representa fazer um passeio como esse. Tem muita praticidade, muitos empresários aproveitaram a semana da AgriShow para poder ganhar tempo. Essa é uma das funcionalidades de um helicóptero, não é mesmo? Com certeza, exclusivamente passeios panorâmico, translado até lá, a gente está aqui para isso. E sei que muitas pessoas importantes, notórias, passaram por aqui. Isso demonstra que no transporte, na modernidade, o helicóptero é segurança total? Sim, com certeza é o meio de transporte mais seguro do mundo. E a velocidade com que ele permite que as pessoas façam, né, essas idas aos eventos como a AgriShow, mostrou que a funcionalidade é incrível. E o Helicentro a gente já entendeu que também, com o espaço aqui em Ribeirão Preto, tem presença marcada. Estou sabendo que agora 27 e 28, para quem é apaixonado por aviação, para fazer negócios, né, tem um evento muito interessante que acontece em São Joaquim da Barra. Vocês vão estar por lá com o stand, é isso? Estaremos lá. Bonança de 27 e 28 de junho. Estaremos lá no maior evento de aviação do Brasil. E se eu quiser ir por lá, tem um jeitinho? Sempre tem. Negócio feito. Quero conhecer mais desse que é um universo que a gente está aqui, né? Começando humildemente e agradecer por vocês firmes e fortes fazerem de Ribeirão Preto esse cenário incrível que coloca a gente nessa ponta da tecnologia. Parabéns, hein? Obrigada, foi um prazer, gente. Se divertiu?
já tem uma história para contar. Viu como essa Heloísa Pedrosa é fuçada, gente? Você viu que delícia, que é o máximo. E pensar que está aqui em Ribeirão Preto, hein? O L Centro, um espaço para você que pode fazer uma experiência de passear, fazer uma viagem aí, ó, a São Paulo, gente. 50 minutos, 1 hora de Ribeirão. Poxa, foi uma experiência única que eu quero repetir. Quem sabe a gente até combina alguma coisa aqui pro programa, não é mesmo? Tá lembrado? Nosso telefone 1698-123-4000 é o WhatsApp do programa Heloísa Pedrosa. Conversa comigo, me conta suas experiências, Dia das Mães, se você tem sugestões de pauta, a gente quer saber e principalmente te ajudar também com dúvidas que você tenha sobre o programa. O programa ele fica no YouTube. Tudo que você assiste aqui no canal TH+ TV, no 522 da Claro TV, perdeu, não pegou a reprise, você pode assistir no canal do YouTube Heloísa Pedrosa, certo? E beijo grande, bom Dia das Mães.